Ok, liderança com compaixão. Nós vamos, então, traçar algumas ideias sobre a liderança com compaixão. Qual é a essência da compaixão? Compaixão é um sentimento, assim, que tem, às vezes, sido interpretado de diferentes maneiras, né? Mas é tão complexo e inclui tanta coisa que a gente, às vezes, não percebe à primeira vista. Qual é, então, a essência? Número 1, altruísmo. Essa palavra altruísmo ela vem da raiz que significa outro. Altruísmo é pensar no outro. Até hoje, ou melhor, na liderança convencional, corporativa, as pessoas não estão muito acostumadas a pensar no outro, né? Parece que liderança é mais uma coisa para o líder se projetar. Gente, isso é o oposto da liderança. Liderança é pensar no outro. Altruísmo é a capacidade de pensar no outro. Outra essência da liderança, compreensão. Quando você pensa no outro, você compreende as pessoas. Então, liderança é compreender as outras pessoas. Compaixão é altruísmo e é compreender as outras pessoas. O que mais? Essência da compaixão. Compartilhar a dor. É aqui que a compaixão se distingue de outros sentimentos de bondade ou de altruísmo, porque ela incorpora a ideia de compartilhar a dor do outro. O verdadeiro líder, e as empresas estão descobrindo isso agora, é aquele que consegue compartilhar as necessidades, o sofrimento, a dor, os anseios de outra pessoa, dos liderados, da equipe, tá bom? E como não poderia deixar de ser, a essência da compaixão pode ser resumido com a palavra amor. Então, compaixão inclui altruísmo, pensar no outro, compreensão, compreender o outro, compartilhar a dor e o sentimento do outro e amar. Nós vamos, então, tecer algumas ideias sobre isso aqui. Em resumo, a liderança e a compaixão poderiam ser vistas nesse diagrama, né? A liderança, ela só é completa, além de outras coisas, nós já vimos valores, nós já vimos influência, etc. Mas a liderança, para ser completa, uma outra perspectiva ela tem que ter compaixão e ação. Isso é liderança. Quer seja na igreja, na liderança cristã, na liderança servidora, quer seja na empresa, quer seja no governo, e por isso vemos tanto problema no governo, porque esse elemento compaixão, ele é politizado no governo, né? Então não existe, a compaixão só aparece no governo quando ela tem fins pessoais lucrativos, né? Mas ela é a essência da liderança. Muito bem. Liderança, vamos olhar um pouquinho para a compaixão no mundo corporativo. A liderança, para começar, pessoal, muita gente pensa de liderança como sendo uma técnica, uma habilidade, apenas as competências que você vai desenvolver para ter sucesso. Liderança é muito mais do que isso. Liderança é muito menos técnica e muito mais relacionamento humano. Gandhi já dizia, né? Ele dizia, eu suponho, um pensamento do Gandhi, né? Suponho que no passado liderança era músculo, força, mas hoje liderança é se dar com as pessoas, tá? Então liderança é muito mais relacionamento humano. Treinamentos de liderança geralmente não incluem a compaixão. Alguém aqui já fez um treinamento de compaixão? Quem fez um treinamento de como ter compaixão? Alguém já fez? Não existe esse treino. Tá? A Bíblia já fala disso há milênios, mas ninguém faz um treinamento para ter compaixão. Se fala um treinamento de liderança, vem as técnicas, as habilidades, as competências, cadê a compaixão? Que é a essência da liderança. Tá? Então não existe esse treinamento. Líderes precisam aprender a trabalhar melhor com os outros diante da pressão pelo desempenho. Então, nas empresas, especialmente, nas organizações, né? Aquela pressão para produzir pelo desempenho. Mais do que isso, o líder deve entender que trabalhar com as pessoas está na base de todo o desempenho.
Olha aqui o que dizem as pesquisas, pessoal. 40% dos funcionários estão sob estresse por sentirem que seus gerentes não os valorizam. Tá vendo? Você que é gerente, você que é diretor de departamento da igreja, você que é líder na sua comunidade local, lembre-se que as pessoas sob a sua liderança podem estar sofrendo estresse por falta de valorização. Vejam o lado humano da compaixão, da liderança e da compaixão. Pesquisas mostram que a melhor maneira de melhorar o desempenho dos funcionários ou dos liderados não é por meio de programas, iniciativas, projetos, mas por meio de ações do dia a dia. O líder ao lado do liderado. Isso aqui é uma pesquisa da Harvard Business Review que causou um impacto no mundo corporativo. Olha aqui, estudos recentes de neurociência, psicologia e pesquisa organizacional provam que a compaixão é uma competência chave de liderança. Vocês podem ver que na lista de competências de liderança, geralmente não aparece compaixão. Mas compaixão é a essência, é a competência essencial da liderança. Benefícios da compaixão. Liderança com compaixão é entender a outra pessoa, sentir genuína preocupação por si e pelos outros, e ajudar a si mesmo e a outros a serem bem-sucedidos. Pessoas com compaixão produzem... Olha aqui o que dizem as pesquisas nas organizações, pessoal. Pessoas com compaixão, líderes com compaixão, ou melhor, pessoas que são tratadas com compaixão, produzem 23% menos cortisol, que é o hormônio associado ao estresse. A doutora Lani está me ouvindo aí, eu não sei se ela vai me confirmar, porque ela é especialista na área de saúde, tá? Lani, isso aqui foi tirado de pesquisas da Harvard Business Review, ok? Pessoas que têm compaixão pelas outras pessoas, elas produzem 23% menos cortisol. Você nem precisa saber direitinho o que é cortisol, mas saiba que ele é o hormônio associado ao estresse. Tá vendo, pessoal? Quer diminuir o estresse? Trate os outros com compaixão. Tá? Essa é pesquisa. Pessoas que sentem compaixão e demonstram menos depressão, menos mau humor e menos doenças mentais. Você tem problema de se sentir mal-humorado de vez em quando? Você tem problema de depressão? Ou alguma tendência para doença mental? Olha o remédio, pessoal. Compaixão. Servir as outras pessoas. Ajudar as outras pessoas. Sentir a dor das outras pessoas. Cultivar a compaixão produz mais calma, menos angústia emocional diante do sofrimento. Até para enfrentar o sofrimento, a compaixão é útil e positiva, benéfica. Compaixão resulta em mais empatia com os outros, maior capacidade de assumir os próprios erros e aprender com eles, e maior capacidade de se recuperar de eventos negativos. Mais alguns benefícios da compaixão. Liderança com compaixão é entender... já passamos isso aqui, né? Vamos ao segundo. Tá, desculpem, o slide está repetido. Vamos aqui. Compaixão e dinâmica de grupo. Compaixão e dinâmica de grupo. Olha aqui, a compaixão produz níveis mais elevados de raciocínio moral, apoio mútuo e relacionamentos interpessoais mais fortes nas equipes. Vejam o lado humano e o lado intrínseco, digamos, o lado de raciocínio, inclusive, das pessoas que desenvolvem a compaixão. Altos níveis de compaixão inspiram níveis mais altos de confiança entre os membros da equipe. Está provado em psicologia de grupo, tá, pessoal? Pesquisa com mais de 1.000 líderes de negócios em mais de 800 organizações indica que líderes com altos níveis de compaixão tiveram equipes com melhor desempenho. Gente, isso aqui é uma novidade tremenda, bombástica no mundo corporativo. Jamais algum líder corporativo,
diretor de empresa, disse, não, tá, para aumentar a produtividade e o desempenho, vamos aumentar a compaixão. Ninguém diz isso. Mas as pesquisas de psicologia estão revelando que esse sentimento, meio desprezado por tantos, mas esse sentimento sendo percebido na comunidade, ele desenvolve o desempenho das equipes. Compaixão, por falar em desempenho, vamos ver um pouquinho de compaixão e desempenho. A compaixão melhora o bem-estar, a retenção e o desempenho das organizações. Equipes lideradas por líderes compassivos exibiram melhor colaboração, maior compromisso com a empresa e taxas de rotatividade mais baixas, até a rotatividade, porque os funcionários tendem a permanecer na organização na qual eles sentem que são tratados com compaixão. Estudos mostram que funcionários tratados com compaixão pelos chefes tendem a trabalhar até 30% a mais em tarefas difíceis, sem reclamar, mesmo que nem sempre recebam a compensação adicional. Vocês percebam o que como o poder, que a gente não percebe, o poder que a compaixão tem de gerar uma resposta positiva. Quando os líderes são vistos como tendo altos níveis de compaixão, suas equipes têm 15% mais probabilidade de permanecer na empresa. Agora, vamos ver isso em termos de financeiros, quanto é que dá? Olha aqui, alguém fez, nas pesquisas, né, eles fizeram esse cálculo lá, segundo a Harvard Business Review, para uma empresa de 50 funcionários, uma melhoria de 15% na retenção de funcionários, que é o dado acima, né, pode se traduzir em quase 2 milhões em lucro adicional por ano. 2 milhões de reais em lucro adicional por ano, para 50 funcionários que se sentem tratados com compaixão. Gente, esses são apenas alguns dados de pesquisa para vocês sentirem o valor. A gente conhece o valor da compaixão pela Bíblia, né? Mas as empresas não conheciam, as organizações não conheciam. Muito bem. Vamos ver um pouquinho sobre a liderança e compaixão na Bíblia, para a gente fechar esse assunto. Será que a Bíblia confirma o valor e o poder da compaixão na liderança, pessoal? Olha aqui. Na parábola do bom samaritano, olha bem, acompanhe o raciocínio. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostrou a importância de poder e compaixão na liderança. Qual que é mais importante do que qual? Na liderança, pessoal, é mais importante ter poder ou ter compaixão? Olha o que Jesus ensinou. O sacerdote e o levita tinham posição e tinham poder sem compaixão. O samaritano tinha compaixão sem ter posição, sem ter poder, totalmente desconhecido. Percebem? Olha como Jesus trabalhou a parábola para mostrar o valor da compaixão na liderança. Da perspectiva de Jesus, apenas a compaixão pode fazer uma mudança real na vida das pessoas. Para Jesus, a liderança da compaixão é superior à liderança do poder. Guarde isso. Tá? Você que é líder de departamento, você que é líder de igreja, líder da comunidade. Para Jesus, a liderança da compaixão é superior à liderança do poder. Para Jesus, olha aqui a conclusão da parábola do bom samaritano, gente. Para Jesus, sem compaixão, não há liderança. O levita e o sacerdote tinham alta posição na hierarquia da igreja. Eles eram líderes do santuário. Mas aquela liderança para Jesus foi totalmente desqualificada. Porque a posição e o poder não são a essência da liderança. Samaritano, desconhecido, sem poder, sem posição, até rejeitado pela igreja da época, mas tinha compaixão. E, portanto, tinha liderança. Ao contrastar o sacerdote com o samaritano, Jesus criou um novo paradigma. Como Jesus criou paradigmas revolucionários, né, em todas as áreas. Qual foi o novo paradigma? Que a compaixão e o amor são as qualidades supremas da liderança. Meu querido irmão, meu querido amigo, que está ouvindo agora nesse momento, pense nisso. Você quer ser um líder da mais alta qualidade?
não é difícil. Estude na Bíblia como ser compassivo com as pessoas. E ao você ajudar pessoas com compaixão, você está sendo líder da qualidade que Jesus definiu como a liderança por excelência. Um pouquinho mais sobre Jesus, o maior líder da história, né? Compaixão era a marca da liderança de Jesus. O maior líder da história liderava, não através do poder, mas através da compaixão. Olha alguns exemplos. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Essa era a liderança de Jesus, pessoal. O poder, Jesus tinha, mas onde ele deixou? Deixou lá no céu. Ele deixou o poder lá. Ele veio mostrar que a essência da liderança não era o poder. Eu digo o poder divino, a divindade dele ficou lá. Ele veio como ser humano, usando o poder de Deus que você pode usar, mas liderando através da compaixão. Olha outro exemplo poderoso de Jesus como líder de compaixão. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, Maria Madalena, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Pessoal, isso é apenas uma reflexão para você entender que a primeira competência de liderança é a compaixão, tá? Você não precisa ter, se você puder ler muitos livros de liderança, ter muitos diplomas sobre liderança, isso ajuda muito. Mas isso não é essencial. O essencial é a compaixão. Que Deus ajude você na sua igreja, na sua comunidade, no seu departamento, no seu ministério, a ser um líder com compaixão, seguindo o modelo de Jesus. Tá bom? Esse é o nosso pensamento para hoje. A gente vai, então, passar agora para as aulas propriamente ditas do nosso... Deixa eu tirar aqui a minha tela.